Eu confesso que eu não entendi esse programa aqui. Eu vou descobrir do que se trata com ele rolando. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a tentar entender comigo aqui o que quis a produção, tá? Eu confesso que eu não sei do que se trata esse Polêmicas Vazias. Aí se você quiser dar um like, dar um dislike, tá valendo. Reagir de alguma forma, né? Não seja uma pessoa apática na sua vida. Gostou? Comenta. Não gostou? Destile seu ódio aqui, um likezinho, um dislike, não tem problema nenhum. Beleza? O tema hoje é: existe jogador ajudado pela arbitragem e perseguido pela arbitragem? Teríamos alguns exemplos? Quem seriam eles? Seguinte, parar rapidinho aqui para um polêmica aleatória e eu volto para responder no final do programa. Gol ou assistência? Parece uma resposta óbvia, mas será? Daqui a pouco eu volto. Tem ou não tem ajuda da arbitragem para proteger alguns jogadores ou para marcar outros? Aí, bicho, para chegar nessa conclusão aqui, sem querer personificar no debate, eu sei que aqui a produção maldosamente botou as imagens de Gabigol, Felipe Melo e Endrick, sugerindo que alguns aqui podem ser perseguidos e outros podem ser protegidos. Isso existe? Não existe? Na regra, em teoria, não deveria. Na prática, é claro que existe, porque os árbitros são influenciados por fatores externos, e isso é humano. Aí você vai dar o chilique e falar, mas não deveria, mas não sei o que. Aí, meu amigo, se você quiser ser mais realista que o rei, o problema é seu. E aí, o que o Polêmicas Vazias faz? Vai atrás de informação. E aí, durmam com essa. Eu li alguns artigos, todos quase, da psicologia ou da educação física, que tentam entender o comportamento dos árbitros nos últimos 20 anos. E aí você tem o VAR entrando na história, que muda completamente a avaliação do árbitro hoje e tal. Mas, no geral, a gente vai tentar aqui pegar um modelo do que influencia ou não a arbitragem e se o comportamento do jogador está no meio. Eu me deparei com uma dissertação de mestrado em psicologia lá da UFMG, ou seja, da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2017, de autoria da Alessandra Carla Peixoto Monteiro, que hoje é mestre em psicologia, e ela estava analisando o comportamento, o que permeia o comportamento, qual é o perfil do árbitro brasileiro. Isso cara, o artigo é fantástico, tem mais de 100 páginas, viu? Eu devo ter lido umas 60, mais ou menos, mas não dá para ler as 100, né? O plano de trabalho de uma equipe de arbitragem é elaborada antes de cada partida, obviamente, e tem como base os integrantes da mesma, ou seja, quem trabalhou junto, quem não trabalhou junto, porra, a gente já fez quantos jogos juntos, tal, como é que vai ser, como é que não vai, e os participantes do jogo, o tipo de jogo de cada equipe, as estratégias de cada equipe e características dos jogadores. E aí tem um ponto que eu não sei se você sabe, que chama scout. O scout é como se fosse um raio-x, que normalmente os times fazem dos seus próprios jogadores e dos jogadores adversários. E os times começaram a fazer scout dos árbitros, para entender como é que cada árbitro apita, esse deixa o jogo rolar, não deixa, ele dá muita falta, não dá muito pênalti, não dá. Mas tem um elemento novo nos últimos 4 ou 5 anos, que é, os árbitros também fazem os seus scouts. Então não pense você que o árbitro entra no jogo, tipo, sem saber de nada. Existe uma, entre aspas, poluição, que pode ser positiva ou negativa, que faz o árbitro saber em que terreno ele tá pisando. Então ele sabe se a equipe X ela é muito intensa ou pouco intensa, troca muito passe ou não troca, joga com marcação alta ou não joga, se faz as tais faltas táticas ou não faz, e as características dos jogadores. Então é óbvio que tem muito fator que influencia o árbitro aqui, incluindo a característica, o comportamento dos jogadores. Eles sabem se um jogador força ou não muita falta, se ele já sofre ou não muita falta, se ele simula ou não simula, e o cara vai monitorar, porque, de novo, eu já ouvi isso de alguns árbitros, inclusive de um lá no antigo Esporte Interativo, que a gente ouviu uma palestra, de que o árbitro apita primeiro para si e depois para o jogo. E aí você pode ficar muito chocado com essa frase, mas primeiro ele vai gerir o jogo para tentar não ter problema para ele, depois para nós. E aí você pode não concordar, mas as coisas são como são, né? A realidade, ela é esta. Outro artigo, esse de 2012, é um pouco mais antigo, então é uma fase bem pré-VAR, mas estava lá na Universidade do Futebol, que é fantástico. Fatores que podem interferir na tomada de decisão do árbitro. É um artigo escrito em conjunto pelo Alberto Inácio de Souza, que pertence ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e o Mário César Oliveira, que é da Universidade de São Paulo e do Centro de Estudos em Medicina da Atividade Física e do Esporte. E aí eles também foram baseados em estudos que tem nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, assim, tem muita bibliografia. Esse artigo é um artigo também longo,
longo, muito longo e com muita referência legal. E assim, você começa a passear lá, aí tu vai para um artigo lá na Alemanha, aí daqui a pouco tu vem para na Inglaterra, é legal. E aí você vai vendo que a coisa ela é padrão, os árbitros são influenciados, ponto. E aí quais são os principais pontos que influenciam a arbitragem? Pelo menos nesse estudo mostra o barulho da torcida. O barulho da torcida influencia, e como é que eles chegam a essa conclusão? Eles pegaram decisões dos árbitros na casa do time X com a torcida interferindo e depois mostraram aquelas mesmas decisões para árbitros sem som, com o jogo no mudo. A decisão dos caras era completamente diferente. Ou testando fazer árbitro sem ouvir o barulho da torcida e ouvindo o barulho da torcida. E é diferente, influencia. Tanto que existe o percentual de mais faltas marcadas para os times da casa, mais pênaltis para os times da casa. Você acaba, às vezes, quando o time da casa tá perdendo, dando mais acréscimo no segundo tempo. E aí você pensa, putz, é um bando de escroto, é um bando de não sei o quê. Cara, são coisas humanas. E aí no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra. Então você vê que chama lei dos grandes números. Se isso acontece em todo lugar, mais ou menos, é porque é assim. E aí o fator casa influencia. A agressividade dos jogadores é um ponto que também dá no estudo. O quanto o cara pressiona ou não pressiona, e normalmente os mais agressivos, no sentido de efusivo, são os caras do time da casa. A desvantagem do anfitrião, isso é um ponto que influencia em várias tomadas de decisão do árbitro. Aí tem aquela história do árbitro caseiro, do árbitro não sei o quê. E o tempo de acréscimo também influi nas decisões. Tanto que dentro do tempo de acréscimo, normalmente o percentual de marcação muda. O cara às vezes picota o jogo mais em falta, ele para dar um pênalti no acréscimo tem que ser muito pênalti. E de novo, a avaliação pré-VAR é uma, pós-VAR ela é outra, porque o VAR ele vai escancarar coisas na tua cara que não vai ter como brigar. E aí vamos levar os exemplos para a prática, aproveitando que temos aqui Felipe Melo. Eu peguei aqui o Brasileirão de 2022, por exemplo. Por que eu peguei o de 2022? Porque era o Brasileirão que o Fernandinho tava voltando pro futebol brasileiro. E o Fernandinho é o quê? Um cara gente boa, com uma história gigantesca no futebol europeu, ele chega aqui com grife e um cara ali low profile, né? Vamos lá. Fernandinho no Brasileirão 2022, ele teve uma média de 2 faltas por jogo. A média, ok. E tomou 5 amarelos. Felipe Melo no mesmo Campeonato Brasileiro, ele teve uma média, ele fez 0,6 falta por jogo. Ou seja, 4 vezes menos quase que o Fernandinho. Ele tomou mais cartão que o Fernandinho, tomou 6. E obviamente aí você vai falar, porra, mas tem a qualidade da falta, a intensidade da falta, o jeito que o time joga. Tem. Mas o Fernandinho, por exemplo, 2022, ele voltou bem acima do tom. E eu lembro que eu vi vários jogos do Fernandinho na Libertadores e na Libertadores a diferença é ainda maior. Se eu pegar a Libertadores 2022 e comparar com a Libertadores 2023 do Felipe Melo, cara, a diferença era grande. Tipo assim, o Felipe Melo fez muito menos falta que o Fernandinho, mas muito, até a diferença foi até maior. Se eu não me engano, era 2,4 a 0,3. E, cara, ele tomou, acho que o Fernandinho tomou 1 amarelo. O Felipe Melo, se eu não me engano, tomou 4 ou 5. E se eu não me engano, teve uma expulsão. Então, assim, é claro que a fama pesa, mas é óbvio que pesa. E o sarrafo é diferente. Aí você fala, tem que ser diferente? A gente pode até discutir a vida pregressa do cara, o cara que simula mais falta pra um que não simula. Pô, se eu sou o árbitro, na hora que o cara que tem fama de simular sofre uma falta, eu vou titubear, pô. E se é um cara mais, porque dificilmente cai, que tipo o Messi. O Messi é um cara que ele tenta ficar em pé toda hora. Porra, pra dar uma falta nele é mais fácil, né? Porque, cara, se ele caiu, é porque é falta mesmo. É muito difícil, você não... Então, é óbvio que influencia. E aí eu vou pegar um outro exemplo aqui, que tem a ver com as histórias. O Neymar, entre 2017 e 2023, segundo o levantamento do SofaScore, foi o jogador que mais sofreu falta no mundo. Ele sofreu 893 faltas entre 2017 e 2023. O segundo nessa lista é o Dudu, do Palmeiras. E guarde essa informação que vai ser importante já já. Nesse mesmo período, o Neymar não é o jogador que mais sofreu pênalti, por exemplo. Deveria, né? Você é o cara que mais sofreu falta, assim, disparado, mas não é. Tem muita gente na frente dele aí. Inclusive, pegando as grandes ligas, tinha Rashford, que é considerado um cara gente boa, né? O cara trabalho social, não sei o quê. E outros, Mahrez e outros jogadores. E aí você acha que o Neymar, eu tenho absoluta certeza, é óbvio que o VAR muda um pouco a percepção de novo. Mas, meu irmão, o Neymar é muito mais agudo que todos esses caras aí. E normal também que tenha levado mais falta. Se bobear, era pra ter levado até mais, né? 1000 aqui, levou 893. Mas guarde essa informação
informação. O Messi é o quinto na lista aí. O Messi é o quinto, certo? E aí você vê, os dois sofreram muitas faltas, né? O Messi sofreu 700 e cacetada, o Neymar 800 e tanto. Só o Neymar tem fama de cai-cai. O Messi não tem. E estão entre os 5 que mais sofreram faltas. Então, essa percepção vai pra poluição. Por que eu falei do Dudu? No futebol brasileiro, teve um estudo que saiu esse ano, e aí eu não lembro se foi do SofaScore ou não, mais pênaltis sofridos desde 2015. O primeiro é Marinho. Gente boa, né? O Marinho não tem fama de ser chato, gente boa. Arrascaeta, Gilberto, que jogou no Bahia, no São Paulo e tal. Alisson, hoje no São Paulo. E Dudu. O Dudu é o quinto da lista, mas ele foi o segundo no mundo que mais sofreu falta. E no Brasil foi disparadamente o que mais sofreu falta. Mas não foi o que mais sofreu pênalti. É discrepante, né? Porque talvez, por ser um jogador mais... Às vezes é explosivo, né? E o árbitro, talvez ele deixe mais seguir. Um cara como o Arrascaeta, por exemplo, gente boa, que não fala nada, mal reclama da arbitragem, não fala com ninguém. Se caiu dentro da área, é porque foi. Aí o árbitro vai dar. Porque, desculpa, essa lista aqui, Marinho, Arrasca, Gilberto, Alisson, os 4 primeiros aqui, caras, absolutamente... O Marinho talvez seja o mais... O Gilberto também reclama um pouquinho, mas o Dudu é o que foge um pouco do padrão. Se a gente for pegar o perfil aí. O Hulk, que é muito mala com a arbitragem, né? Ele, se eu não me engano, é o 10º da lista, o 11º e tal. E o Hulk toma muito amarelo por ser um cara que reclama muito da arbitragem e tal. E naturalmente, cara, se toda hora ele pede falta, toda hora, o tempo todo, o árbitro, cara, não tem ser humano que aguente, pô. O cara vai dar uma segurada. O Gabigol é um que, assim, não é que ele simule, mas ele reclama muito da arbitragem. E o cara entra no campo sabendo que o Gabigol é um cara que vai buzinar, que vai perturbar, que vai provocar. Então, cara, o árbitro, às vezes, existe uma orientação até interna de algo quase educativo. Fala, meu irmão, segura ele aí, deixa ele endoidar, mas não dá. Porque, cara, o árbitro também tem esse papel, ele precisa tentar controlar ali, se deixar o jogador engole, velho. E no Brasil, então é óbvio que existe não o perseguido, mas o rotulado e o protegido, o que fica numa redoma. Por exemplo, o Endrick. O Endrick, ele tem entrado com alguma força desproporcional em algumas jogadas. O Endrick é muito forte, ele é muito novo, ele é muito rápido. Então, assim, por enquanto, o Endrick, ele tem chegado atrasado em algumas bolas e tal, e ele tem dado entradas algumas duras. E não é por maldade, é por contexto. E a arbitragem tem, não é que relativizado, mas acho que tá tentando moldar e educar. E eu, na boa, não acho que seja de todo um errado. Eu lembro que isso aconteceu em algum momento com o Kaká, no início da carreira, que chegava, às vezes, um pouquinho acima, na vontade ali e tal. Lá atrás, nos anos 90, o Sávio era o jogador no Brasil que mais sofria falta. E a arbitragem, entre aspas, assim, ela tentava proteger um pouco o Sávio, porque, meu irmão, ele ia se estourar. Se você não marca determinadas faltas e tal, e passa esse recado pra galera, e ainda falando de uma época que não tinha VAR, que tudo era muito mais... Putz, a porradaria comia solta, assim, de novo. Eu falei aqui, teve jogo Flamengo e Vasco, teve 90 faltas, pô. Mais de 90 faltas. Mostrei o print, tá no meu Twitter lá, inclusive. Então, assim, você tinha que proteger, pô. Proteger porque é pelo bem do espetáculo. Então, a arbitragem também tá ali pra isso. E, de novo, tem muitos fatores que influenciam. O jogador mala. Cara, o árbitro, a história do ser imparcial, você parte dessa premissa, a lei, ela é imparcial, mas a aplicação dela passa por 500 poluições. E, de novo, eu trouxe algumas aqui. Trabalhei com artigos. Não sou eu que tô dizendo. É a ciência do esporte ou é o estudo do jogo. Que a gente pode discordar ou não discordar, mas existe. Ponto. Tem jogador perseguido ou rotulado e a culpa muitas vezes é do cara, porque ele cria a imagem, e tem jogador que a arbitragem tem mais tolerância, mas também é mérito do cara, porque o cara criou essa imagem, pô, de um cara mais correto, ou com fair play, ou com respeito ao jogo, e até com respeito à arbitragem. Portanto, a sua sensação, ela é uma verdade. E seguinte, antes de acabar o programa, o polêmica aleatória é gol ou assistência, né? Aí, meu irmão, assim, eu sou um cara muito assistência, né? Adoro assistência, acho que o passe é o fundamento básico do jogo, é o que faz a bola andar, é o que faz o jogo correr e é a grande revolução do futebol. Porque se você pegar lá o futebol inglês, quando foi inventado pelos gringos, era porradão direto, tanto que jogava 1-1-8, né? Os esquemas táticos, ou então você tinha 2-1-7 e por aí vai. E isso foi mudando ao longo do tempo, porque aí veio a galera da Escócia, né? Viva a Escócia, que não inventou só o uísque, mas também o passe. E aí começou a falar, não, velho, vamos chegar de um jeito diferente aqui, fazer um joguinho mais pensado e tal. E aí o jogo foi mudando e aí vem tudo o que a gente conhece hoje. Então o passe, ele é fundamental para a evolução do jogo. Dito isso, eu não vou ficar cagando regra aqui de que o que mais mexe com as pessoas e o momento mais efusivo do futebol é o gol, né? Porra, não tem como. Beleza, os gols, na maioria das vezes, só saem porque teve o quê? Uma assistência. Porém, um passe que não termina em gol não é assistência.
assistência. Pode existir um gol sem assistência? Pode. Pode existir assistência sem gol? Não. Logo, o gol é pica, né? E de novo, você vai lembrar aí, cara, quais são minhas grandes lembranças do futebol? Pô, 99% gol. E aí eu não vou ficar aqui, eu sou um apaixonado pelo passe, pela assistência, tenho milhares na minha carreira de peladeiro, tenho centenas, vai. Milhares pode ser forte, mas centenas, assim, muita coisa. Passe de todo jeito pra você imaginar. Dito isso, o gol é... Quem faz gol beija na night, né? Como diria a Lê Oliveira. E quem dá passe é esquecido, né? Muitas vezes, porque o mundo é injusto, né? Dito isso, viva os injustos aí. Mas é o gol, né? Não vou ficar aqui, porra, tentando fazer manobra pra eleger uma coisa que vocês sabem o que é. Um abraço.